Irmão, Salmo de número 97. Salmo de número 97, eu farei a leitura novamente, peço que os irmãos acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor. Reina o Senhor, alegre-se a terra, exultem as muitas ilhas. Nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que consome os inimigos ao seu redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra os vê e estremece. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Sejam envergonhados todos os que adoram imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos, todos os deuses, prostrem-se diante dele. Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá exultam por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu estás muito acima de todos os deuses. Vocês que amam o Senhor, odeiem o mal. Ele protege a vida dos seus santos e os livra das mãos dos ímpios. A luz se difunde para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrem-se nos justos. Alegrem-se no Senhor, ó justos, e deem graças ao seu santo nome. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, nós damos graças ao teu santo nome, Pai, como a tua palavra nos ordena, Pai, como a tua palavra nos insta a fazer, Pai. Nós rendemos, Pai, a ti, Deus, o louvor que é devido ao teu nome, Pai. E te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai, a aprender, Deus, com os salmistas, Senhor, com os teus servos, Deus, que foram ungidos e separados pelo Senhor, inspirados pelo teu Espírito, a nos revelarem, Deus, a tua palavra, Pai, a nos revelarem através dessa poesia, Deus, as grandezas e os feitos do Senhor e do seu nome, Pai. Nós te somos muito gratos, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de termos as Sagradas Escrituras em nosso idioma, Pai, por termos ela, Pai, em versões acessíveis, Senhor, de ler, Senhor, de contemplar e meditar, Deus, na tua graça, Pai. Que nessa noite, Senhor, os nossos corações, Pai, sejam cheios e relembrados, Senhor, da tua grandeza, Pai, da tua glória. Em nome de Jesus é o que nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém. Irmãos, nós comentamos semana retrasada, né, quando nós vimos o Salmo 93, que o Salmo 93 ele começa uma sequência de salmos reais, né, uma sequência de salmos onde o salmista nos dão vários motivos pelos quais o rei, o Senhor Todo-Poderoso, deve ser aclamado, deve ser adorado, deve ser louvado, deve ser engrandecido, né? A gente viu lá no Salmo 93, na semana retrasada, como eu falei, que o motivo que o salmista nos propôs foi olharmos para a atividade criadora de Deus, né? Vermos o Senhor criando todas as coisas, vendo o governo e o domínio do Senhor, o trono dele estabelecido para sempre, né? Aqui nesse Salmo de número 97, mas não para apenas os israelitas, não apenas para o povo de Deus, o povo étnico, né? O povo a quem Deus constituiu uma nação, o povo que Deus tirou do Êxodo, o povo que Deus constituiu ali na Palestina, né? Ali em Canaã. Não. O texto nos lembra que o Senhor reina, e porque o Senhor reina, toda a terra deve se alegrar. Todas as ilhas devem exultar. E aqui, irmãos, a gente lê o texto de Isaías 49 na abertura, justamente para a gente perceber que esse termo, muitas ilhas, e embora a linguagem seja ainda uma linguagem assim de natureza, né, uma linguagem da criação, terra e ilhas, essa terra e essas muitas ilhas aqui do versículo 1, elas se referem a povos, elas se referem às nações da terra, né? Então, assim, a diferença entre esse e o Salmo 93, por exemplo, é que nessa agora os povos, as raças, todas as culturas do planeta são levadas
são conclamadas a renderem graças a Deus, a se alegrarem, a exultarem por causa do reinado do Senhor. O reinado do Senhor é um reinado que se estende para além de Israel. Deus, ele não é rei apenas da comunidade étnica de Israel. Deus, ele é um rei sobre toda a terra, sobre todas as ilhas. Ele nos convoca, e não apenas a nós, mas todas as nações, a reconhecerem a grandeza do Senhor. É por isso que a nossa igreja é uma igreja missionária, né? Não sei, eu estou tentando identificar aqui. Tá ali, estou vendo daqui. Tem um panfleto ali no mural de avisos, né? Se você depois tiver a curiosidade, você vai ver que de toda a renda que entra, né, na Igreja Presbiteriana do Brasil, 52% de todo esse dinheiro ele é investido, né, reinvestido em missões transculturais, missões nacionais, né? Se você estava aqui no começo do ano, na nossa assembleia ordinária anual, você viu, né, o tanto de recursos que são alocados em missões, porque nós existimos, irmãos. Nós, como um povo de Deus, estamos aqui para, junto com esses povos de todas as ilhas, juntos com todas as outras etnias do mundo, a nos alegrarmos pelo reinado do Senhor, enquanto povo do Senhor. E essa é um motivo aqui, então, que o salmista ele inicia o salmo para nos convidar a pensar no reinado do Senhor sobre tudo. Agora, uma coisa interessante, irmãos, é que às vezes a gente pensa em Deus como rei, talvez como a gente pensa na rainha da Inglaterra como rainha, sabe? Um rei muito mais assim, não sei, figurado, talvez, um rei muito mais assim, alegórico, né? Porque vocês sabem que a monarquia, né, da Inglaterra hoje, por exemplo, é muito mais figurada, né? É algo muito mais assim, que mantiveram aquele aspecto histórico e tal. Mas a rainha não é soberana lá, ela não manda e desmanda no país do jeito que ela quer. É só a figura real, né? Às vezes a gente pensa que com Deus pode ser dessa forma, né? Às vezes a gente pensa em Deus como esse rei, né? Esse cara, essa pessoa super importante, grandona, tal, uma coroa na cabeça, tal, e isso, um rei com uma coroa, e não pensa, irmãos, no aspecto de domínio que um rei tem sobre o reino e sobre os súditos. A gente não pensa muitas vezes que se nós declaramos que o Senhor é o nosso rei, ele deve reinar nas nossas vidas. E ele reinar nas nossas vidas significa nos submeter aos seus decretos, nos submeter à sua vontade, nos submeter àquilo que ele nos ordena, àquilo que ele nos chama a fazer, né? Uma resposta adequada a reconhecermos que o Senhor é rei, é prestarmos culto a esse rei e adorarmos na beleza da sua santidade. É essa a resposta que se espera. Não é só, beleza, ele é rei. Sabe, irmãos, isso não serve. Isso não serve, não dá para se comportar assim, diante desse rei que reina sobre todo o universo. E no versículo 2, a gente vê isso, né? A gente vê essa, na verdade, até mais ou menos dos versículos 2 e 4, a gente vê essa representação teofânica do Senhor, né? A gente vê no versículo 2, nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono, e somos transportados, né, nas nossas leituras anuais. Algumas pessoas gostam de ler aquela versão, né? Um livro do Novo, um livro do Antigo, outros preferem ler cronologicamente, né? Outros preferem ler Gênesis, Êxodo, Levítico, que vai seguindo a ordem canônica mesmo, mas talvez você já tenha lido o Êxodo esse ano, né? O livro do Êxodo esse ano, e talvez se você lembrar desse versículo da entrega na lei do Sinai, você lembrou bem, você fez um bom link, né? Porque a proposta aqui, irmãos, é justamente nos lembrar isso, nos lembrar esse aspecto do Senhor de justiça e juízo. E só pode haver justiça e juízo se houver uma lei para ser aplicada, né? Tem que ter algo concreto. A gente, para ser punido por algo, e tem que existir uma lei, né? Já pensou se eu chegasse e a gente chegasse e dissesse bem assim, qualquer irmão que vier de blusa
amarela vai ser disciplinado, sei lá. Sabe assim, uma coisa bem aleatória. Eu sou meio ruim de exemplos, mas os irmãos entenderam. Que a ideia é que eu não posso punir se não tiver uma lei anterior, né, que deixe claro que aquele comportamento não deve ser aceito, né, não deve acontecer. Então, a base do trono de Deus é que ele deixa as coisas extremamente claras. Ele não espera que você adivinhe o que ele pensa, sabe? Assim, às vezes, dizem que isso é coisa de mulher, né? Dizem, irmãos, não estou dizendo que eu acredito não, né? Mas dizem que mulher que gosta que a gente entenda, né, o que ela está sentindo, entenda por que ela está chateada, sem muitas vezes ela falar, né? Talvez no decorrer do relacionamento mesmo fique mais claro, né, os sinais que ela dê. Por enquanto, eu acho que eu sou meio ruim nisso ainda. Mas com Deus não é assim, irmãos. Ele não espera que nós adivinhemos o que Ele requer de nós. Ele deixa muito claro, a base do trono dele são os seus juízos que ele vai executar com justiça, inclusive sobre os próprios israelitas. Quantas pessoas morreram no deserto, irmãos, nos 40 anos da peregrinação? Porque Deus efetuou a sua justiça sobre o povo dele, sobre o povo a quem ele deu a sua lei. Veja, o versículo 3, adiante dele vai um fogo que consome os inimigos ao redor. Esse fogo aqui, né, é interessante como ao mesmo tempo que é um fogo que destrói os inimigos, que era um fogo que representava a presença do Senhor no acampamento, mas é um fogo que executa justiça mesmo para os israelitas. Abra sua Bíblia em Números 11 e perceba isso, Números 11, 1 a 3. Um episódio, um dos muitos episódios, né, que o povo é punido por transgredir a justiça, o juízo de Deus, né, e Deus tem que executar a sua justiça. Versículos 1 a 3 de Números 11. O povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor ouviu as reclamações, sua ira se acendeu e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu algumas extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor e o fogo se apagou. Tá bom até o 2. Só para vocês verem, irmãos, que o Senhor de fato ele não brinca, né? Quando ele fala que ele é justo. Quando ele fala que a justiça dele prevalecerá, ela prevalecerá. E várias vezes aqui no texto, nós vamos ver a justiça do Senhor sendo lembrada, né? O versículo 6. Os céus anunciam a sua justiça. Depois, mais na frente, a gente vai ver também o versículo 8. As filhas de Judá exultam por causa da sua justiça. E no versículo 12, alegrem-se no Senhor, ó justos, né? Então o Senhor está deixando muito claro, irmãos, que ele vai julgar. Ele está deixando muito claro que a base do reino dele é juízo e justiça. São a base do seu trono. Ele deixa essa imagem muito vívida, né, irmãos? De quem ele é, da sua glória, da sua majestade real, ainda mais vívida no Salmo 18, que eu também convido os irmãos a abrirem, Salmo de número 18, versículo 9, porque ele usa uma linguagem bastante semelhante aqui a essa do Salmo 97. 18, 11, que pertinho, né? O texto, já que a gente está no livro dos Salmos mesmo, 18, 9, perdão, irmãos. Diz assim: ele baixou os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, foi levado sobre as asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridão de águas e espessas nuvens do céu eram o seu abrigo. Então veja, irmãos, essas densas trevas, essa ideia aqui da escuridão rodeando o Senhor, não tem nada a ver com o Senhor, tem mais a ver com a ideia de deixar claro a distância e o abismo que existe entre nós e Deus, tá? É essa ideia aqui, que nós estamos muito, 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 muito distantes do nosso Criador.
e nós precisamos, então, de um mediador. Então, a gente vai perceber isso também no texto de Isaías, né? E por isso que eu deixei essa leitura, a gente vai estar se aproveitando dela aqui várias vezes, de Isaías 49, que no texto lá deixa claro que existe alguém que foi chamado, alguém que foi separado para o Senhor, né? E nós sabemos quem é esse alguém, né? Que foi a luz para os gentios, que foi aquele que acendeu a luz e possibilitou que todas as nações saíssem dessas trevas, né? Que todas as nações abrissem os seus olhos e pudessem contemplar, então, de fato, o Senhor. A única forma de a gente se chegar até o Senhor, irmãos, é pela mediação de Cristo, é pela mediação do servo do Senhor que vai iluminando o caminho, que vai lançando luz sobre as nossas trevas. E o texto continua dizendo, né, irmãos, e nos lembrando da criação no versículo 4, que da mesma forma que nós vimos no Salmo 93, né, os relâmpagos iluminando o mundo, a terra os vê e o estremece. E mais uma vez, irmãos, o texto não está focando na terra em si. O que o salmista está querendo nos dizer, o que o salmista está nos dizendo, é que se a terra contempla a glória de Deus e estremece, no versículo 5, se os montes, que são tão robustos, tão firmes, né, tão firmemente estabelecidos, tão sólidos, se derretem como cera na presença do Senhor de toda a terra, ele faz com que a gente olhe para dentro de nós. E eu, vamos manter um coração, uma postura rebelde diante do Senhor. Nós vamos manter uma postura soberba diante do Senhor. Nós vamos ser arrogantes diante desse Deus. Irmãos, sabe? Ele é o rei. Nós somos os súditos. Nós somos os súditos. E se é algo bem comum, né? E a gente vê sempre nos filmes e nas demonstrações de respeito e reverência, quando um rei passa, os súditos se curvarem, né? Os súditos baixarem as suas cabeças, os súditos reverenciarem o seu rei, ao seu soberano. Os montes se derretem, a terra estremece diante do Senhor, irmãos. Quão poderoso é o rei que reina sobre a terra. Quão poderoso é o Senhor que, de fato, se assenta soberano na terra. E, mais uma vez, o versículo 6 fala, como a gente já mencionou, sobre a justiça e sobre os povos verem a sua glória. É interessante, irmãos, como que o Senhor operou na história, fez com que as pessoas reconhecessem que o Deus de Israel era soberano. Hoje eu estou bastante ativo, né, na abertura dos textos. Aí eu vou pedir que você abra também em Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Para a gente ver um exemplo disso, lá com Nabucodonosor. Livro de Daniel, capítulo 6, verso 25 a 26. Daniel 6. O rei Nabucodonosor aqui, né, irmãos? 25 a 26. O rei Dario, perdão. Então o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhe seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reinado não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra, pois foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Então, percebam, né, irmãos, que a justiça de Deus, né, no caso de Daniel, aqui é o episódio na cova dos leões, onde ele não teve culpa nenhuma, né, ele acabou nessa posição aí, simplesmente por causa da inveja, né, dos outros sátrapas de Dario, e ele foi livrado. E a justiça de Deus operada aqui na vida de Daniel fez com que um povo gentil
fez com que um povo lá do outro lado, né, um povo de uma cultura completamente pagã, um povo de uma cultura completamente estranha, dá glória a Yahvé. O povo, pastor leu terça-feira passada, né, o episódio de Raabe, a narrativa que Raabe fez do sentimento que as pessoas tinham ao ouvirem falar do Deus que desbaratou os egípcios com as 10 pragas, que fez o mar se abrir, que fez os cavaleiros de Faraó se afogarem, né, ali no Mar Vermelho. Então, irmãos, vejam, a glória do Senhor testifica, testemunha o seu poder, testemunha a sua grandeza. E todas as nações são convocadas a perceberem isso. E a Bíblia tem diversos e diversos outros exemplos. Eu me lembro de Naamã também, né, quando ele vai até o profeta também e volta glorificando na sua terra, glorificando no seu país também o nome do Senhor. Ele volta dando graças ao Deus de Israel. Os céus anunciam a justiça, todos os povos veem a sua glória. A realeza do Senhor, o reinado do Senhor é um reinado que é perceptível em todas as nações. Em todas as nações se ouve esse nome e os povos lhe dão glória. Versículo 7, por outro lado, põe em xeque os falsos ídolos, põe em xeque aqueles que adoram imagens de escultura e os que se gloriam de ídolos. Todos os deuses prostrem-se diante deles. E para não ficar repetitivo, né, irmãos, a gente falou sobre isso na semana retrasada também, no Salmo de número 93, quantas vezes, né, os ídolos das nações tiveram que se curvar diante do Senhor. E no caso, por exemplo, lá de quando a arca do Senhor foi levada para o templo de Dagon, né, o templo dos filisteus, literalmente, inclusive, né, fica com o rosto prostrado em terra e com os braços arrancados. É isso que acontece, irmãos. Todos os que adoram imagens de escultura são envergonhados, como aconteceu no episódio de Baal, no desafio de Elias, né, aos profetas de Baal. Acabam envergonhados, porque nós também aqui nessa série, pastor Edward já ministrou o Salmo 115, nós nos lembramos que os ídolos das nações são prata, ouro, obra das mãos dos homens que não fazem absolutamente nada. Tem olhos e não veem, ouvidos e não ouvem, mãos e não apalpam, boca, mas não sai som nenhum de sua garganta. Todos eles são envergonhados. Todos os deuses se prostram diante do rei de Israel. A ênfase aqui, irmãos, é na divindade exclusiva do Senhor, em contraste com os deuses fictícios do paganismo, né? Os adoradores dos ídolos, assim como fala o Salmo 115, se tornam como eles. Se tornam também pessoas totalmente cegas, surdas, mudas, como aqueles que elas adoram. A palavra do Senhor fala que o Senhor Jesus, o Pai lhe deu, lá em Filipenses 2, 9 a 10, não precisa você ler um texto, não precisa você abrir, é um texto muito conhecido, né? Nosso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Um dia, irmãos, todas as nações, todos os povos, todas as pessoas vão se dobrar. A palavra fala lá em Apocalipse, né, que até aqueles que o transpassaram iriam se curvar diante do Senhor. Aqueles que zombaram deles, aqueles que olharam para ele e falam, se és filho de Deus, desce dessa cruz. Aqueles que cobriram ele com um manto escarlata, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, zombaram da sua divindade e disseram, quem foi que te bateu? Profetiza se és o Cristo. Essas pessoas, todos eles, vão se curvar, vão se dobrar e reconhecer que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Um dia todos vão se prostrar, né? A gente canta uma música, né, que fala isso, ou já cantou pelo menos há muito tempo atrás, né, que fala que todo joelho vai se dobrar, né, mas aquele que a ti responder um tesouro maior terá. Porque nós, irmãos, todos vão se dobrar, isso é fato, mas a gente vai poder se dobrar
de bom grado, né? A gente vai se dobrar diante daquele glorioso dia no final, porque a gente já se dobra hoje, ou a gente vai se dobrar apenas naquele dia, né? Existem essas duas possibilidades. Tem pessoas que vão se dobrar porque não vai ter jeito, elas vão se dobrar mesmo. Elas vão se dobrar, quer queira ou não, no final. Mas nós temos a chance, nós fomos convocados e chamados para, de forma tão amorosa, a obedecer os seus decretos, a cumprir a sua lei e nos dobrarmos voluntariamente, se eu posso falar assim, diante dele hoje, diante dele ainda hoje. Sião, versículo 8, ouve e se alegra, as filhas de Judá exultam por causa da justiça do Senhor. Mais uma vez, né, irmãos, mesmo que a justiça do Senhor implique os da sua própria casa, mesmo que 1 Pedro 4,17, né, deixe claro que o juízo começa pela casa de Deus, nós temos que nos alegrar e temos que exultar, porque o nosso Deus não muda, irmãos, porque o nosso Deus, ele de fato não é como Deus como nenhum outro Deus, como nenhum outro governante, ele é justo, de verdade. Lembrem de Arão, né? Que Arão o Senhor fala para ele através de Moisés, quando Nadab e Abiú, né, filhos dele, sacerdotes, vão e oferecem fogo estranho e são consumidos. Vocês lembram o que foi que Deus disse que Arão não deveria fazer? Ele não deveria chorar. Ele não deveria prantear. Foram os filhos dele que morreram, irmãos. Mas foi a justiça de Deus, foi a santidade de Deus que foi mostrada naquele episódio. Era isso que Deus queria que ficasse em evidência, a sua justiça, a sua santidade. Mesmo que doa, irmãos, mesmo que às vezes nós experimentamos da justiça do Senhor, nós temos que entender, né? E a gente viu muito isso no Salmos de Lamento. Às vezes a gente vai lamentar por causa de pecados nossos. A gente vai lamentar e vai sofrer porque nós fizemos por onde? E às vezes não, né? Às vezes, de fato, é simplesmente por causa do mundo caído onde nós estamos. Mas o Senhor é justo. Esse é o ponto. A justiça dele não muda. A justiça dele não se abala. E por isso, Sião, por isso seu povo, as filhas de Judá, se alegram. O Senhor, versículo 9, fala que é altíssimo sobre toda a terra. E tu estás muito acima de todos os deuses. Irmãos, não tem como, eu tento falar, mas as palavras falham, né? Eu não tenho palavras suficientes para deixar claro para os irmãos, e eu lendo a Bíblia mesmo, lendo a palavra de Deus, para perceber como o Altíssimo é alto, né? Para perceber como o Altíssimo, ele está muito acima de qualquer coisa, muito acima. É algo extremamente mais elevado, extremamente mais exaltado. Ele se exalta acima de toda a criação. E ninguém, nada, pode competir com a sua posição supremamente elevada. E a gente chega no versículo 10, irmãos, muito prático para a gente, né? Vocês que amam o Senhor, odeiem o mal. Odeiem o mal. João, eu gosto muito do João, muito. E provavelmente quando a gente acabar Romanos, né, seja lá quando, né, porque é bastante grande o livro, a gente entra em João, e tudo que João escreve eu gosto muito, né, desde o Evangelho, as epístolas, o livro do Apocalipse, porque eu acho João muito prático, né, o Evangelho de João, a forma que João fala é muito prática, e ele fala no capítulo 14, verso 21 do Evangelho, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. É muito prático. João fala bem assim, olha, vocês dizem que amam o Senhor, João não, agora o salmista, perdão. Vocês dizem que amam o Senhor, odeiem o mal. Não dá, são coisas completamente diferentes, são coisas completamente opostas entre si. Não dá para a gente dizer que ama o Senhor e flertar com o mal. Não dá para a gente dizer que ama o Senhor e desobedecer constantemente os seus caminhos e demonstrar de forma reiterada o quanto nós desprezamos a lei do Senhor. Tem uma palavra, eu acho que eu já falei aqui para os irmãos, vira e mexe eu falo, mas me incomoda muito, né, quando eu leio e eu fico pensando, né, quando a Bíblia nos diz que os seus mandamentos não são penosos.
Isso me deixa muito entristecido, porque por vezes parece que os mandamentos de Deus são penosos. Não parece, irmãos? Ou é só eu que acho que às vezes os mandamentos de Deus são muito penosos? E quando eu leio esse texto, eu fico, meu Deus, não deveria ser. Mas o nosso coração, o nosso ser é muito rebelde diante do Senhor, né? E às vezes os mandamentos dele parecem penosos. Parecem que Deus às vezes... mas por quê? Essa lei específica, né? Por que o Senhor requer isso de mim? Parece que Deus é caprichoso, né? Sei lá. Parece que Deus faz umas coisas porque Ele não quer que a gente seja feliz, afinal de contas. Não sei. O que é que às vezes a gente acha, né? Que Deus pensa, os pensamentos do Senhor. O fato, irmãos, é que o versículo 10 continua dizendo que Ele protege a vida dos seus santos e o livra das mãos dos ímpios. No final das contas, como João relata também nesse mesmo versículo que eu citei, João 14, 21, aqueles que são leais ao Pai, o Pai também será a esses, né? Aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama, e o que me ama será amado do meu Pai. É um relacionamento bilateral, né? Ao mesmo tempo que o Senhor requer de nós amor, que nós o amemos, irmãos, o que Ele tem para nos recompensar, se nós formos fiéis diante dEle, meu Deus, é muito grande, é muito vasto e amplo. E eu não estou dizendo que você deve fazer qualquer coisa que seja para Deus por causa da recompensa, né? A gente não está falando sobre meritocracia, né? Exatamente. A gente só está nos lembrando que Deus ele não precisava fazer nada. Ele não precisava te abençoar. Irmã Vera, se a senhora fizesse o certo, né? A parábola do servo inútil diz isso, né? O servo que faz tudo certinho, no final do dia o Senhor vai dizer, quer uma massagem, meu servo? Não. Ele vai dizer, não fez mais do que sua obrigação, né? E mesmo assim, a Bíblia fala que nós somos mais do que servos. Ele nos chama de amigos. Ele nos chama de amigos. Ele nos presenteia com esse relacionamento bilateral, com essa amizade, com essa reciprocidade que ele nem precisava, irmãos. Veja, era a nossa obrigação amar o Senhor e odiar o mal, mas ele nos retribui. Ele nos retribui essa nossa entrega a Ele, Ele retribui a nossa obediência a Ele. Nos encaminhando para o final aqui do texto, versículo 11 e 12, nós vemos a figura da luz. A luz se difunde para o justo e a alegria para os retos de coração, né? Uma das características da luz é essa, né? Ela se difundir. E nós temos talvez um texto dos mais famosos também, em Malaquias 4, né? O último capítulo do Antigo Testamento, você pode abrir. Esse seria bom a gente acompanhar, Malaquias 4, para fazer mais uma vez o link, né, a essa pessoa que é a luz que dissipa a escuridão. Malaquias 4. Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam mal serão como palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhe deixará nem raiz nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros, soltos da estrebaria, vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Olha, irmãos, versículo 4. Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo. Lembrem-se da lei. O trono dele, lembrem, a gente acabou de ler, o trono dele está estabelecido nos seus juízos e mandamentos, em odiarmos o mal. Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que lhe enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Versículo 12 fala sobre a alegria que os justos têm. E o texto de Malaquias compara essa alegria a sair e saltar como bezerros soltos na estrebaria. Essa é a alegria daqueles para quem o sol da justiça nascerá, irmãos.
Alegrem-se, ó justos, e deem graças ao seu santo nome. Não tem nada melhor, né, irmãos? Nada melhor do que saber que nós estamos... eu não estou dizendo sem nenhum tipo de pecado, né? Porque a gente sabe que a gente, enquanto estiver aqui nessa terra, vai sofrer muito com isso e vai padecer muito por causa da presença do pecado. Mas é tão bom quando a gente está em paz com Deus, né? Pelo menos quando a gente não sabe que tem que fazer uma coisa e não faz, né? A gente sabe que tem que perdoar, por exemplo, mas ignora, né? Joga ali para debaixo do tapete. Ou a gente sabe que deveria ser mais fiel naquilo, mas depois, sabe? Para aqueles que estão, de fato, se conformando à palavra do Senhor, para aqueles que, de fato, decidiram odiar aquilo que Deus odeia e amar aquilo que Deus ama, mas a gente só pode se alegrar mesmo, a gente só pode se alegrar e dar graças ao santo nome do Senhor. Essa convocação de se regozijar, ela se liga com a convocação do versículo 1, né? Ele começa e termina da mesma forma, né? Ele começa, reina o Senhor, alegrem-se a terra, e ele termina, alegrem-se no Senhor, ó justos, e deem graças ao seu santo nome. As nações devem se alegrar, os justos devem se alegrar, o povo de Deus deve se alegrar, deve regozijar com a sua salvação, deve regozijar com o fato do seu governo ser eterno, do seu governo ser um governo justo. Irmãos, como a gente sofre por causa da injustiça, né? Como a gente fica triste quando a gente ouve uma notícia, talvez assim, fulano passou 30 anos preso e descobriu as provas de que ele foi preso injustamente. A gente pode não conhecer a pessoa, mas, irmãos, particularmente, isso dói, né? Imaginar uma pessoa 30 anos preso, privado de sua família, né? Privado da sua liberdade, sendo que ele era inocente daquele crime que ele foi acusado, né? Agora imagine, irmãos, fazer parte de um reino onde não existe favoritismo, onde não existe QI, não existe quem indica, não existe jeitinho brasileiro, não existe passar na fila do SUS, né, e alguém que conhece alguém, que conhece alguém, que conhece alguém, e põe você lá na cirurgia que você precisa fazer, né, e você fura a fila do transplante de órgãos, ou então da justiça, você conhece um assessor do juiz, que conhece um assessor do desembargador, que conhece não sei quem, e aí quantas vezes já me pediram para botar um processo na frente de outro, né? Irmãos, nós somos chamados para servirmos em um reino de justiça, em um reino justo, onde o nosso Deus não aceita nenhuma espécie de suborno, onde o nosso Deus reina com justiça e retidão, inclusive sobre a sua própria casa, como a gente já falou e mencionou. Irmãos, que maravilha, que bênção. Que bênção é fazer parte desse reino, que bênção é sermos súditos desse rei. E quanto a nós, que nós nos lembremos que essa alegria, ela deve ser exercida, ela não deve ser apenas contemplada. E Abacuque deixa isso bem claro, né? Quando ele usa lá a metáfora no final do livro dele, no capítulo 3, aquele texto que a gente conhece bastante, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que nos currais não haja gado, eu, todavia, me alegrarei no Senhor. Isso é uma alegria prática, né? Não é simplesmente contemplar a alegria, né? Tem tanta gente que apenas contempla a alegria. Nossa, eu vou ser alegre quando Deus me der uma companheira. Eu vou ser alegre quando eu tiver uma casa própria. Eu vou ser muito alegre quando eu não precisar andar mais de ônibus. Quando Deus me der ao menos uma bicicleta, uma moto. Como eu vou ser alegre. Irmãos, a nossa alegria deve ser baseada, deve ser alicerçada de nós fazermos parte de um reino de justiça. E nós somos chamados também para esse reino de justiça, para exercer essa justiça, para sermos justos. E que Deus ele nos ajude, que Deus ele nos dê graça, toque os nossos corações, nos incomode, irmãos, para aquilo que nós precisamos fazer, para aquilo que nós precisamos consertar diante dele, sabe? E lembrar que ele vai nos pedir conta, né, se nós assim não fizermos.
nos lembrarmos que aquele que o ama de verdade trata ele como um rei de verdade e não apenas como um rei simbólico. Amém.